Olá, pessoal da equipe Conexão. Eu sou o Dr. Marcelo Cantarelli, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. O cardiologista intervencionista é o cardiologista que faz o diagnóstico e o tratamento das doenças do coração através de catéteres. Então é uma área de atuação da cardiologia, assim como tem a cardiologia clínica, assim como tem a cardiologia cirúrgica, a cirurgia cardíaca, existe a cardiologia intervencionista. No nosso país, há 40 anos, temos a Sociedade de Cardiologia Intervencionista e que teve um crescimento muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje a cardiologia intervencionista é responsável por mais de 100 mil procedimentos terapêuticos, tratamentos de angioplastias coronárias feitas todo ano no Brasil. E isso é muito importante. Tratar as doenças de uma maneira invasiva, através de catéteres, é muito importante, por exemplo, na patologia, infarto do miocárdio. Desobstruir ou desentupir a artéria que está provocando o infarto do miocárdio salva vida. Os pacientes que recebem o tratamento por angioplastia coronária no infarto agudo do miocárdio, eles têm uma mortalidade metade inferior aos pacientes que não recebem o tratamento. Isso é uma conquista muito grande da cardiologia intervencionista. E não só as doenças coronarianas são tratadas, como doenças estruturais. Hoje em dia a gente consegue implantar uma válvula aórtica, por exemplo, através de catéter, reparar uma válvula mitral por catéter, fechar algum pertuito, como a comunicação intraatrial ou interventricular, também por catéter. De maneira que há um crescimento impressionante dessa especialidade com o passar dos anos, onde hoje muitas das doenças do coração são tratadas não mais por cirurgia, e sim pela cardiologia intervencionista. E tudo isso começou praticamente em 1977, quando foi feita a primeira angioplastia coronária no mundo. De lá para cá, a especialidade só cresce, o advento de novos dispositivos, novos equipamentos, os stents coronários, a incorporação de toda essa tecnologia pelo sistema de saúde suplementar ou pelo sistema de saúde do Sistema Único de Saúde Público. Tudo isso fez com que a nossa especialidade no Brasil se desenvolvesse. Durante o dia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tratamento da síndrome coronariana aguda, ou seja, da angina instável, do infarto agudo do miocárdio e a importância desse tratamento ser eficaz, ser rápido para reduzir a mortalidade. Afinal, a doença coronariana, o infarto agudo do miocárdio, é a doença que mais mata o brasileiro. São mais de 100 mil mortes todo ano. Muito obrigado a todos e aproveitem a nossa exposição durante esses poucos minutos que vamos conversar com vocês. Meu nome é Hélio Castelo, sou cardiologista intervencionista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, onde eu coordeno hoje a campanha Coração Alerta, que orienta o público leigo e médicos também sobre infarto do miocárdio. Nós vamos ter uma experiência muito interessante hoje. Nós vamos acompanhar a experiência de um paciente que chega ao hospital sofrendo de insuficiência coronária aguda, uma suspeita de infarto. Chegada dele no pronto-socorro, o caminho que ele percorre, que tempo é vida, a gente sabe disso, quer dizer, quanto mais rápido você atender, menor o risco de morrer, e que toda equipe multidisciplinar tem que ser alerta e tem que ser ativa para atender rápido esse doente e ser eficiente. A entrada dele, a realização do eletrocardiograma, a passagem pelo pronto-socorro, realização de uma angioplastia coronária com abertura do vaso e depois o seu descanso, sua recuperação na UTI, na enfermaria e a alta. Todo esse caminho vocês vão acompanhar, a equipe Conexão vai estar junto com a gente. Bom, nós estamos recebendo agora um paciente que está chegando de ambulância com suspeita de insuficiência coronária aguda, suspeita de infarto. A hora que ele entra no pronto-socorro, colocaram ele na maca, ele passa a nossa porta do hospital, o relógio começa a contar, é o minuto 0. A partir daí nós temos 10 minutos para fazer um eletrocardiograma e avaliar esse eletro, e nós temos 90 minutos para abrir essa artéria, desentupir essa artéria e melhorar a vida dele, ou seja, diminuir o risco de morte. Só para lembrar para vocês que se o paciente não faz nada disso, a chance dele morrer é em torno de 30%.
Se ele for atendido dentro de 90 minutos e abrir a artéria dele, o risco cai abaixo de 5%. Quer dizer, nós estamos dando vida para ele. Ele está entrando no pronto-socorro e para isso ele não pode perder tempo na triagem. Ele é caracterizado como código vermelho. Ele passa na frente e ele vai direto para a sala de emergência. E lá vai começar a dar o procedimento de atendimento. Enquanto isso, a família faz a ficha dele. Nós não perdemos tempo fazendo ficha. Esse paciente agora está chegando na sala de emergência. O atendimento do infarto do miocárdio é um atendimento multidisciplinar. Nós precisamos treinar a recepção, o segurança, toda a enfermagem e principalmente o médico emergencista. Temos que lembrar que no pronto-socorro não trabalham cardiologistas. Na grande parte dos pronto-socorros do mundo são médicos generalistas, só que eles têm que estar preparados para atender o infarto agudo do miocárdio. Quando chega na sala de emergência, o paciente está ansioso, a família também, e muitas coisas devem ser feitas com rapidez. Nós só temos 10 minutos para fazer o diagnóstico através do eletro. O paciente é deitado, é pego uma veia, que a gente chama venoclise, no braço esquerdo, preferencialmente no braço esquerdo, para deixar o membro direito fácil para a gente atuar com o cateterismo, com a angioplastia. Além disso, é colocado oxigênio, porque o oxigênio vai melhorar a oxigenação do sangue e vai favorecer aquele coração que está recebendo menos sangue pelo entupimento. O eletrocardiograma é um exame fundamental para determinar o tratamento, o início do tratamento desse paciente. Nós temos que fazer esse eletrocardiograma e avaliá-lo em 10 minutos. O emergencista tem que estar do lado do paciente. A hora que a gente olha no eletrocardiograma e detectamos um supra-desnível de ST, numa parede anterior, como por exemplo, nós sabemos que uma área muito grande do coração está sendo infartada e aí, a partir daí, nós temos um tempo muito curto para desentupir essa artéria. Começamos o tratamento efetivamente. Nosso protocolo de dor torácica faz com que esse eletro seja feito em 10 minutos, como eu já falei, e a angioplastia em 90 minutos. E aí o paciente já recebe o ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, numa dose de 100 a 300 miligramas, mastigável, e ele recebe clopidogrel. Como ele vai ser submetido à angioplastia, a dose é 600 miligramas de ataque. Se ele não fosse para a angioplastia, seria 300. Mas aqui no caso, ele vai direto para a sala de hemodinâmica. O paciente está feito o diagnóstico. Nós já fizemos eletro em 10 minutos, nós temos 90 minutos para abrir esse vaso, que provavelmente está totalmente entupido porque tem um infarto do miocárdio. Embora 90 minutos pareça muito tempo, dá para assistir um jogo de futebol, no entanto, é pouco tempo se a gente pensar que muitas vezes o hemodinamicista não está no hospital, ele está fora, ele tem que se deslocar. Nós temos a equipe toda de enfermagem e prontidão e se o médico não está no hospital, ele é acionado logo que esse doente chega. Nós temos nosso protocolo de dor torácica que já avisa ele. Enquanto isso, o emergencista não sai do lado dele, diminui a dor dele, pega a veia no braço esquerdo, deixa ele com oxigênio, dá conforto ao paciente e dá segurança para que ele não vá ter nenhuma complicação e que se ele tiver, vai poder ser atendido imediatamente. Ele não é levado para a UTI, para não perder tempo, ele fica na emergência que é próximo da hemodinâmica. Assim que o hemodinamicista chega no hospital ou já está chegando, esse paciente é encaminhado para a hemodinâmica, que é no andar de baixo, no caso desse hospital. E ele entra direto, ele corre no corredor, todo mundo já após, a hemodinâmica já está com todo o material preparado para atendê-lo. Lembre, nós temos 90 minutos. Tempo é vida. É aqui, na sala de hemodinâmica, onde o paciente vai ser tratado. Ele chega, tem que chegar aqui o mais rápido possível. Nós temos 90 minutos, desde a entrada dele lá no pronto-socorro até conseguir abrir, desentupir a artéria dele. Com esse equipamento, com esses equipamentos, nós vamos atendê-lo. Nós vamos deitá-lo nessa mesa, fazer uma sedação para que ele durma, para que ele fique confortável e durante o procedimento ele não sinta dor. Nós vamos puncionar a artéria radial dele ou a femoral, que fica aqui na virilha, e através de catéteres que são muito finos, no calibre mais ou menos de uma carga de caneta, nós vamos entrar até o coração dele, injetar contraste, identificar qual o ponto que está totalmente obstruído
E usando materiais que são fios guias, balõezinhos que vão dilatar e o stent que vai ser implantado, nós vamos desentupir. Bom, aqui a gente vê a imagem que aparece para a gente pelo equipamento. O equipamento é equipamento de raio-x que mostra uma imagem em movimento. É um filme de raio-x. Nós vemos aqui o catéter e a gente injeta um produto que é a base de iodo, que é chamado de contraste. Com isso a gente consegue ver todos os vasos através de um raio-x em movimento. Vejam vocês que nós temos uma das artérias, ela vem até aqui e neste ponto ela entope totalmente, parece uma ponta de lápis. E ela teria que aparecer em todo esse trajeto e ela não aparece. É feito o seguinte, então, nós passamos através do catéter, como a gente mostrou no filme, é passado um fio guia, que é um fiozinho bem fininho, mais ou menos de uma espessura de 0,014 milímetros, para vocês terem uma ideia, como se fosse um cabelo muito grosso. Ele é passado através do local de entupimento e é feita uma dilatação com um pequeno balãozinho. Com isso, a gente consegue já abrir parcialmente o vaso. Vocês lembram que não aparecia nada aqui embaixo e já começa a aparecer um pouco. Quer dizer, o sangue já está correndo dentro desse vaso, mas nós ainda temos um estreitamento. O próximo passo é posicionar o stent. O stent vai desse pontinho preto a esse pontinho preto. Marca o stent, que é uma malha metálica de baixo calibre também. Ele fechadinho, ele é muito fininho e quando a gente abre ele, a gente consegue chegar, no caso desse paciente, a 3 milímetros de diâmetro por um comprimento de 24 milímetros. Com isso, a gente está empurrando toda aquela placa de gordura contra a parede do vaso e desobstruindo totalmente a artéria. No resultado final, a gente tem uma artéria aberta, com a circulação normal para toda essa parte do coração que estava tendo infarto. Isso tudo aconteceu em menos de 90 minutos. Deu tudo certo, conseguimos abrir a artéria do paciente. Ela estava totalmente ocluída, não passava nada de sangue, conseguimos abrir, colocar um stent, tudo isso em 71 minutos, menos que os 90 minutos que é preconizado pela literatura. O paciente está sem dor, acordando e agora com baixo risco. Quando ele chegou, tinha 30% de risco de morte. Hoje, agora, depois que abriu a artéria dele, ele tem 5% só. Quer dizer, melhorou muito. Saindo aqui do setor de hemodinâmica, o cardiologista intervencionista vai acompanhá-lo até a UTI. Ele vai direto para a UTI, sem escala, acompanhando com a família ao lado. E com isso, lá na UTI, ele vai receber todo o tratamento para se recuperar nos próximos 3 dias, pelo menos. Durante esses 3 dias, em média, que o paciente permanecerá na unidade de terapia intensiva, ele vai ser cuidado por uma equipe multidisciplinar. Nós teremos toda a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e o médico intensivista, aquele médico que trata doentes da UTI. Nesse período, esse médico cuida do paciente para evitar as complicações mais frequentes. E quando acontecem, intervir de uma forma rápida para a gente não perder aquele resultado que nós tivemos no passado. Quais são as principais complicações? São as arritmias, um novo infarto e a trombose do stent, ou seja, a formação de coágulo no interior do stent que acaba fazendo com que a artéria oclua, feche totalmente novamente e cause um novo infarto. Para evitar isso, nós temos que manter a terapia antiplaquetária dupla, ou seja, manter a aspirina, que ele já está tomando desde a hora que ele chegou, e o clopidogrel, que também ele tomou lá quando ele chegou na sala de emergência. Para vocês lembrarem, na sala de emergência ele recebeu 600 miligramas, que são 8 comprimidos. E agora ele vai manter um comprimido por dia, que são 75 miligramas, pelo resto do tempo que ele está no hospital e mais 1 ano. Ou seja, durante 1 ano ele vai tomar os 2 remédios juntos. Esse paciente já está de baixo risco, já saiu da UTI, sua artéria está aberta, não teve nenhuma complicação grave
ele recebe alta da UTI e vai agora para a enfermaria ou para o apartamento. Lá ele permanece em média 2, 3, 4 dias. Vai depender de a gente conseguir controlar melhor a sua pressão, fazer ele andar, caminhar e ele não ter nenhum sintoma. Também uma equipe multidisciplinar. Nós temos enfermagem, fisioterapia, caminhando com esse paciente, uma atuação muito forte da nutrição e do psicólogo, preparando ele para um novo momento. E o cardiologista clínico. Agora é o cardiologista clínico que acompanha ele mais de perto, embora já estivesse acompanhando desde o começo. É fundamental que esse paciente tenha conhecimento dos medicamentos que ele vai ter que usar durante esse período novo da vida dele. Ele vai ter que ter uma dieta melhor, ele vai ter que fazer atividade física controlada e orientada pelo seu cardiologista e ele vai ter que tomar, além de remédio para colesterol, que são as estatinas, vai ter que tomar aspirina, provavelmente a vida toda, e o clopidogrel, 75 mg por dia, um comprimido por dia, por no mínimo 1 ano. Em alguns casos, nós permanecemos isso por tempo mais prolongado. Quando ele receber alta, o cardiologista clínico fará essa prescrição e encaminhará ele para o médico do consultório, que é um outro cardiologista, ou no caso até o mesmo da equipe. É muito importante ter esse link. Então nós frequentemente entramos em contato com o médico dele para que a gente não perca o tratamento e dê continuidade e esse paciente não volte para o hospital num quadro agudo, num novo infarto. Nós vimos então o atendimento de um quadro de infarto agudo do miocárdio, a doença que mais mata em nosso país, 100 mil pessoas, uma pessoa a cada 5 minutos. E vimos a importância dos tempos nesse atendimento, é uma luta contra o relógio. Quanto mais rápido se faz o diagnóstico, se faz o tratamento, e o mais eficiente é a angioplastia coronária, desentupindo a artéria que está obstruída, melhor para o paciente, menor a sua mortalidade, que fica em torno de 2 a 3%. Quando não se desentope a artéria, essa mortalidade chega a mais de 30%. Lembrando que metade dos infartados acabam falecendo antes de chegar ao hospital por desconhecimento dos sintomas de infarto agudo no miocárdio. Vimos também que é importante o uso da medicação adjuvante, a antiagregação plaquetária, que vai dissolver e ajudar a dissolver aquele coágulo que está obstruindo a artéria e também vai evitar que formem novos coágulos, tanto na fase de internação hospitalar quanto na fase seguinte. A gente preconiza, através das nossas diretrizes da sociedade, que se use a antiagregação plaquetária dupla nos casos pós-síndrome coronária aguda, pelo menos durante 1 ano, e principalmente nos casos de implante de stent, para que não ocorra uma trombose tardia, que pode ocorrer em 1% dos casos. Além disso, a gente viu que é importante que a pessoa identifique qual é o sinal, sintoma de infarto. Não adianta termos hospitais equipados, o cardiologista intervencionista, se a pessoa não identifica e não vem, e não procura ajuda ao hospital. Para vocês terem uma ideia, no Brasil perde-se em média 2 horas a pessoa em casa esperando para buscar um atendimento. Em vista disso, é muito importante que todos nós abracemos essa causa de conscientização, de mostrar e ensinar às pessoas sinais e sintomas de infarto e o que fazer na atitude de emergência. Para isso temos a campanha Coração Alerta, www.coraçãoalerta.com.br, uma campanha da nossa sociedade que visa reduzir as mortes por infarto através da informação. Afinal, reduzir as mortes por infarto é uma atitude para todos. E a gente pede que vocês abracem essa causa, compartilhem, ensinem os seus amigos, familiares e todos nós juntos possamos reduzir as mortes por infarto no Brasil. Muito obrigado.